Malembe, Malembe, o seu podcast quinzenal está de volta. Já estávamos com saudades de vocês. Hoje vamos ter uma conversa muito interessante com uma convidada super, super especial. Aliás, ela está a fazer uso daquilo que é a sua maior, no fundo, competência, a sua maior valência. Já saberão de quem se trata, tá bem? Ao meu lado tem o meu companheiro de sempre. O próprio. Esqueceu meu nome. Não. Quero que faças as honras da casa. Muito bem. Quero agradecer a sua presença aí do outro lado. Não esqueça de apertar no sininho aqui embaixo, não é? Subscrever o canal, porque sempre que tiver um capítulo novo, um episódio novo, você é avisado e assim você não perde nada. Hoje temos uma convidada, além de garbo e elegância, com uma voz sensacional. Estou muito feliz por tê-la aqui. Você já vai entender por quê. Mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas à doutora Petra. Olá, Petra. Está tudo bem? Olá, JP. Olá a todos que nos estão a assistir. Não é doutora Petra? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Malembe Malembe. Não levem a vida tão depressa, até porque hoje vão ter aqui uma completa aula sobre como usar aquilo que nós temos e aquilo que se manifesta assim que nós nascemos, não é? Que é a nossa voz. Porque temos aqui, quem? A Teresa. Sou eu. Teresa Fernandes, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme. Eu sou seu fã, adoro a sua voz, ok? E eu não sei, vocês... Madrino, faça a honra da casa. Sim, e comece já com as primeiras perguntas. Você se soltou, a Teresa já devia ter vindo mais cedo aqui, porque eu senti que você se soltou. A voz teve uma nostalgia, né? Claro, recuei no tempo, mas os miúdos da minha geração... Eu acho no tempo. Não estou a perceber bem. Teresa, quem é a Teresa? Olha, a Teresa, eu não vou falar na terceira pessoa, que isso a Teresa não sei quem é a mata delas. Mas eu trabalho com vozes desde sempre, não é? Comecei muito cedo depois de tirar um curso e sou uma pessoa igual a ti, igual a toda a gente, que se apaixonou também por este trabalho, pela rádio, muito pela rádio também, que fez televisão, publicidade e que acha que a voz é a melhor maneira, é uma das melhores formas de comunicar, para além do corpo, dos sinais do corpo, dos nossos sinais. A voz é aquilo que de primeiro que te denuncia logo, não é? O teu estado de espírito, a tua personalidade. A voz diz-te logo, basta eu ligar a alguém e a pessoa diz está, e eu consigo entender, não é? Aquele está é um está feliz, consigo perceber se é um está ansioso, preocupado, não é? Portanto, a voz denuncia-nos muito e isso é fantástico, descobrir isso nas outras pessoas, assim como traços de personalidade também. E isso, pronto, vai-se ganhando, vai-se percebendo ao longo do tempo e é uma das coisas que me fascina na voz. Então podemos dizer que a voz também é o espelho da alma. É muito o espelho da alma, é um retrato, um reflexo do teu estado de espírito completamente. Não te trazes personalidade, talvez seja mais rebuscado, não é? Mas é completamente, não consegues extrair o teu estado de espírito, não é? Porque a tua voz diz tudo. Não dá nem vontade de falar. Estou aqui, a minha alma está aqui deliciada com mas a olha, voz. mas é mesmo, eu tinha um programa na rádio, no CMR, no Correio da Manhã Rádio, nós chamávamos CMR, que era o Espelho d'Água, mas que era mesmo isto, era o Espelho d'Água, mas era mesmo o Espelho da Alma, que era um programa musical, mas também com uma mensagem assim mais de paz, de tranquilidade, de tipo de me encontrar, vamos então encontrar-nos, e a voz é um veículo por excelência. Nós temos que voltar para a realidade. Estamos aqui viajar. hipnotizados aqui pela voz. Temos uma pergunta, nós temos uma dinâmica nesse podcast que pedimos sempre ao convidado para deixar uma pergunta para o convidado seguinte. Nós temos aqui uma pergunta que foi deixada pela doutora Joana Gentil, não é isso? Exato. Para a próxima convidada, que no caso, veja só, Teresa Fernandes. Vamos à pergunta então da Joana Gentil, por favor, produção.
Olá, eu sou a Joana Gentil Martins e a minha pergunta é: se só pudesses deixar um ensinamento no mundo numa só frase, qual é que seria? Ui, um ensinamento. Um ensinamento no mundo numa só frase. Uhum. Qual que seria? Olha esta. E tenho quanto tempo? O tempo necessário. Uma frase normalmente não é assim muito Não, não é extensa. frase, é o tempo para pensar na frase. Não sei, eu acho que o mais importante é ser feliz. O ensinamento é mesmo, faz mesmo aquilo que te faz feliz todos os dias, não é? Acorda de manhã e pensa naquilo que te pode fazer feliz. E é um momento. Portanto, vive cada momento, porque esse momento é aquele momento. E esse momento pode ser de felicidade, não de pura felicidade, mas é um momento. Portanto, se calhar é mesmo vive um momento. Vive só um momento. E leva-te pelo momento dia fora. Então a frase é: vive só o momento. Vive um momento. Em que altura você percebeu que a sua voz impactava as pessoas? Olha, na altura em que fui desafiada para fazer rádio pela primeira vez. Quem é que te desafiou? O Rui Pego, não foi isso? Foi através da Júlia Pinheiro, que é atualmente a mulher dele, e que foi minha colega na universidade, éramos muito amigas, e eu estava... Ela na faculdade, já na universidade, Não. ela já falava assim, daquela maneira, gritava? Tudo? Não, sempre falou assim, sempre falou. Beijo para com Júlia uma- Pinheiro, sou seu fã, já tive a oportunidade de estar com ela. E com uma boa disposição e uma energia completamente contagiante. Portanto, aquela voz tem a ver com uma energia, uma espontaneidade típica da Júlia. Portanto, isso faz parte da Júlia. E é ser espontâneo, não é? Não é uma pessoa que pensa, que tem que pensar, tem que baixar o tom de voz e tem que falar. Não, é assim. Mas estava a dizer que na altura dava aulas de português a estrangeiros, ainda não tinha acabado o curso, estava assim, tipo a terminar, tinha uma cadeira, e estava a dar aulas de português para estrangeiros. E como Portugal ia entrar na União Europeia, isto foi em 1985, portanto, eras nascida. Oh, vida. E nessa altura nós tínhamos um acordo com o Parlamento Europeu e então todos os professores, ou alguns, aqueles que quiseram, fizeram um teste para serem os primeiros tradutores de Portugal que iriam para Bruxelas traduzir toda a matéria que lá está para português para os deputados portugueses que iriam no ano seguinte ou quando Portugal entrasse na União Europeia. E pronto, o meu caminho estava mais ou menos, isto é fantástico, tínhamos que ganhar uma fortuna, não era uma coisa que me aliciasse muito, eu odiava fazer traduções, não era a minha vida, mas assim, neste processo telefonam-me da rádio, o Rui Pego a dizer, olha, eu vou fazer um programa de manhã no canal 1 da Rádio Renascença, preciso de uma pessoa para fazer o programa comigo e gostava que viesses fazer um teste. E eles sabiam mais ou menos que eu tinha uma certa apetência, mas eu não fazia a menor ideia o que é que fazia. Mas esse convite foi a primeira, digamos, fagulha, digamos assim, para despertar o bichinho da rádio em você? Eu nunca tinha ouvido pensado? a minha voz gravada sequer. Que coisa. Portanto, fui gravar, fui lá fazer um teste e fiquei à espera, mas estava naquela, não sei. Não. Aliás, eu fiz um teste na rádio comercial que falhei. Que não cheguei ao final, fui até à final e depois não fiquei. Isto tipo um ano antes, ou um bocado assim. Mas quando fiz esse teste, passado um dia, disseram-me, gostámos imenso da tua voz, tens que ser tu e não sei o quê. E eu fiquei entusiasmadíssima e então a relação de valores foi esta. Isto para os meus pais na altura, não é? Como tradutora em Bruxelas, eu iria ganhar, na altura, em 1985, 300 mil escudos. Não consigo fazer contas, mas é tipo 1.500 euros em 85. Muito dinheiro. Troquei esse, não é? Por 19 contos e 200
na Rádio Renascença. Estás a ver? Portanto, Uma eu tive uma diferença certa abismal. dificuldade para conseguir explicar aos meus pais que decisão era esta. Eu tinha 25 ou 24, tinha pai 24 anos. Mas por que essa decisão? Por que você optou por ir ganhar menos, até numa área que era completamente nova para você? Por que você decidiu assim? Decidi, foi mesmo no momento, é isto que eu quero, eu não quero outra coisa. Eu quando tirei um curso, eu acabei por tirar Línguas e Literaturas Modernas, porque não conseguia entrar em comunicação, porque era preciso matemática e eu não tinha. E, portanto, eu queria ter tirado comunicação logo. Tinha esta coisa, eu em miúda, contam-me os meus pais que eu me punha pequenina, em frente, colada ao televisor, a preto e branco, não é? E repetia os anúncios todos. Com 3 anos, 4 anos, ou não sei o que, eu repetia os anúncios todos. Portanto, eu sempre gostei de fazer festivais da canção, sempre gostei de fazer espetáculos e pronto, e sempre tive essa. Portanto, quando, não sei, deve ter sido assim, foi um primeiro instinto que me levou a fazer isso. Mas você chegou a dar aula aos estrangeiros, aula de português? Sim, eu dava E você aulas de dizia para português. eles o quê? O livro está sobre a mesa, era assim? Não, era um caso, tinha tudo a ver, era ao abrigo de um acordo parlamentar ou do Parlamento Europeu. Nós recebíamos até deputados e não sei o quê, mas normalmente eram grupos que vinham com missões específicas. Eu tive, por exemplo, e dava muitas vezes aulas intensivas, cursos intensivos a uma pessoa. Imagina, eu tive um austríaco, um senhor austríaco que veio para cá e ia para Cabo Verde montar, portanto, um técnico, um homem rural mesmo, que vinha da Áustria e ia para Cabo Verde montar uma bomba de água para ligar duas aldeias. E ele precisava de ter o mínimo, O básico. o básico, mas que incluía também termos técnicos, tipo bigorna e essas tipo de coisas, com termos técnicos que ele iria Da área precisar dele, sim. da área dele. Portanto, o que eu tinha que fazer era perceber, ok, que tipo de estudos pronto, com quem é que eu vou trabalhar. Ele era uma pessoa com uma instrução muito básica. Portanto, não posso ter assim uma ambição de conseguir, portanto, tinha que ser muito pela conversação e de ser o mais básico possível, mas de forma a que ele tivesse o beabá para se conseguir, estabelecer comunicação. E foi assim, tive 2 meses, foram intensos, porque depois ainda por cima o senhor não tinha mais ninguém, não conseguia falar português, portanto ele estava sempre a pensar quando é que era a aula de 3 horas de segunda à sexta, não é? Comigo, portanto eu fiz parte da vida dele assim intensamente durante estes 2 meses. E ele nunca mais te escreveu, disse Não, nada? tive muitas cartas, curiosamente, muitas cartas de alunos. Tive um que era um senhor professor que foi dar aulas para Moçambique, alemão, que me escreveu uma carta deliciosa, porque ele escrevia, falava muito bem e escrevia também bem já, mas tinha ali pequenos pormenores. E eu lembro-me que tinha estado um dia que eu tive um problema de estômago e que estava a dar-lhe aula, mas estava muito mal disposta. E depois foi tipo a última aula, ele foi-se embora e escreveu-me uma carta a elogiar, um senhor muito cavalheiro, um senhor. Uhum. E depois no fim diz assim: a senhora senta-se melhor. Ele queria dizer, a senhora sente-se melhor. Portanto, ele tinha estes pequenos lapsos da língua que o atraiçoavam, mas era muito engraçado. Portanto, tive vários. E você opta pela rádio, deixa a tradução do parlamento, e quando é que os seus pais, ou família, ou até mesmo amigos, ou até mesmo você, perceberam que você tomou a atitude certa? Olha, levou algum tempo, mas sabes uma coisa, eu ainda há dias falei nisso até com a minha mãe, a rirmos um bocado, porque eu dos 3 filhos que eles tiveram, eu fui assim aquela mais imprevisível, aquela que lhes deu talvez algumas dores de cabeça, porque eu quis sempre ser independente, eu quis fazer tudo como queria e fui fazendo. E se a minha irmã tinha um trajeto sem percalço nenhum, tudo muito bem feito, fez o curso, começou a dar aulas, estava tudo bem. O meu irmão, gênio, excelente aluno, excelente desportista, convidado para ir estudar para os Estados Unidos, não havia melhor. Portanto, Teresa,
Era assim, era, A pronto, Teresa é queria... mais nova, mais velha ou do Sou meio? mais nova, sou mais nova. Portanto, o que eu percebi desde cedo é que eles não tinham grandes expectativas. O que podia ser difícil e traumatizante para mim, tornou-se de facto uma grande vantagem. O que é que acontece? Qualquer coisa que eu fizesse depois, portanto, quando tu tens zero expectativas em relação a alguém, não é? Tudo o que de bom venha, é uma Bom. surpresa e é bom, não é? É agradável. E foi isso que aconteceu, portanto, aquela cena. Ela não vai para Bruxelas, ela não vai ganhar, não vai resolver a vida dela e vai para uma coisa, uma profissão que não se sabe bem e não sei o quê. Mas logo a seguir, eu entrar na rádio, eu mantive ainda aulas para fazer um ordenado digno, não é? Ainda mantive a escola durante um tempo, mas depois comecei logo a gravar publicidade. Primeiro na rádio, assim um spot, 2, 3, uma coisa assim, e depois gravei o primeiro, que eu até referi, o primeiro spot TV de publicidade, e pronto, e aí os meus pais começaram a ver, pera. Depois ainda fui convidada para fazer um programa na RTP, em que eu subia e descia as escadas, era a figura do programa, era um documentário e tal, de maneira que subia, descia, andava ali, passear, vestida pelo Augusto, com umas roupas muito estranhas e diferentes. Mas não falava no programa, só subia e descia Não, escadas? a voz era a minha. Sim. E, em alguns momentos, eu fazia pequenas entrevistas, mas aquilo era a descrição, por exemplo, fizemos o curso do Douro e do Guadiana. O programa era viajar em Portugal. E de vez em quando tinha que entrevistar, por exemplo, estávamos em Mértola, nos Moinhos d'Água, no Pulo do Lobo, onde o Cavaco se celebrizou também, e antes do Cavaco estive lá eu. E então... e aí, pronto, para me explicar como é que eram os moinhos de água, estava lá o Sr. Manuel, depois estive noutro museu em que falava, mas normalmente eu era a figura. Passeava assim, sem jeito nenhum, não é? Mas passeava com um ar muito apaixonado e com um olhar distante de quem sobe um castelo e olha a vista, a paisagem, e pronto, com roupas até aos pés e não sei o quê. E pronto, e o off era meu, eu gravava depois. E pronto, há até, não sei se isso interessa muito, mas há uma coisa que, aliás, era o único episódio que estava disponível no site, no arquivo da RTP, que nós conseguimos aceder. O único episódio que estava disponível é um de Serpa, onde exatamente eu vou ao Pulo do Lobo e estava com uma roupa do Augusto, padrão animal, não é? A descer uma ladeira, e primeiro isto tudo na altura de película, não havia cá vídeos, não é? Ainda não era tudo película. Então eu descia, tentava descer uma ladeira para ir ter com o Sr. Manuel, que estava lá em baixo, e vinham os cães, atiravam-se a mim. Pronto, eu não conseguia, e tivemos para aí, até à terceira vez conseguiram tirar os cães, e eu desci lá a ladeira. E tinha o câmara cá em cima da ladeira, e eu vou descendo, e ele ia fazendo zoom até eu chegar ao ponto de partida, até eu entrar dentro do moinho. E então eu estou nesse processo, chego lá abaixo, digo, então boa tarde Sr. Manuel, tudo bem? Não sei, então vamos lá conhecer o moinho. Ele entra, uma particularidade, o Sr. Manuel tinha 1,5 m, provavelmente, com chapéu, não é? E ele entra, e eu entro atrás dele, só que o moinho de pedra, não é? Eu bati com a cabeça com toda a força, portanto há um movimento da minha cabeça e um som da batida, que eu faço e baixo-me, não é? Isso está gravado. E eu, parámos aquilo, aflita da cabeça, e disse ao Fernando, temos que repetir. Ele disse, não, está ótimo, está ótimo. Eu disse, não está, nota-se, eu gritei, não, está ótimo, eu tenho pouco filme, temos pouca película, não dá para gastar mais, não dá para não sei o que, ficar assim. Passou o tempo, eu vou gravar os offs relativos a esse programa e vou ter com a editora do programa, no corredor lá que era no Lumiar, um corredor enorme, aí com 15 salas de edição, e a minha era a última onde ela estava a editar. E quando chego lá no corredor vejo umas 10 pessoas, tudo a rir, e depois tudo a rir, era gargalhadas, depois uma pausa e depois gargalhadas outra vez. Quando chego lá ao fim, estão eles em repeat, como viola, não é? Portanto, em repeat a parte
em que eu batia e o som que eu fazia e baixar No a fundo, cabeça. tornou-se viral, Sim, né? Não se vira- Se fosse Olha, hoje em dia, viralizava no TikTok. Exatamente, não havia era redes sociais na altura, porque senão, mas pronto, houve ali uma espécie Sim, de sim. viralizou ali na Exatamente. RTP, não é? E pronto, foi assim. Não, Qual foi o primeiro spot que. É spot que se diz? É, Sim, sim. Gravou? foi o Tahiti Banho. E foi também um filme, isso foi um filme, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu abria a boca e falava no programa, mas ainda não me tinha conseguido perceber o que é que eu podia ir buscar da voz, onde é que eu podia ir, que cantos é que eu posso ir buscar para dar esta nuance ou aquela. Eu abria a boca, falava, bebia tudo o que o Rui Pego fazia, porque para mim foi de facto o meu grande professor, foi o Rui Pego. Aprendi tudo com ele, no que diz respeito à rádio, e fui para portanto, ligou-me o João Rapazote, que era um dos melhores realizadores que nós tivemos, e ainda está vivo. Ele tinha a Panorâmica 35, que era uma produtora, e era ele, na altura, que fazia os grandes filmes. Ele tinha não era um monopólio, mas ele fazia muita coisa. As grandes produções que se faziam eram feitas por ele. E pronto, e então chamou-me para fazer, porque tinha ouvido a voz na rádio, tinha gostado e queria que eu fosse lá. E eu chego à Nacional Filmes, que era um sítio que ainda existe, mas na altura aquilo era assustador, era muito antigo, muito pesado, tinha ali uma carga muito grande. E eu chego, vou para um estúdio enorme, que provavelmente se fazia lá com uma orquestra, gravava qualquer coisa, e estava lá eu sozinha no meio de uma coisa imensa, com o microfone ali, e olho para trás e vejo nos bastidores, mas 10, 15 pessoas, não sei quantas pessoas. Eram clientes, produtores, era tudo o que podia aparecer, apareceu. E então, eles deram-me o texto, e eu começo a gravar. Gravei uma vez, olho para trás e só vejo as cabeças deles assim, a dizer não. Isso é muito não, bom, né? É muito bom. E eu assim, não. Eu só quero ir embora. Eu que não quero isto, eu não quero isto. Entra no estúdio o João Rapazote, que na altura, sem me conhecer bem, olhou para mim e disse assim: estás a ver este alfinete? Eu quero ver 6 dentes à mostra quando abrires a boca para falar, senão espeto com este alfinete no rabo. E eu Assim disse, mesmo? Foi feio. Eu tinha 24 anos, talvez. Se fosse Ele hoje era em um dia, senhor. era considerado já. ia já Assédio. Não, Mas vamos ver se funcionou. Funcionou mesmo. Funcionou. Comecei a fazer com ele lá. O que é certo é que a diferença de um sorriso na voz é fundamental, não é? Nós sabemos disso, basta nós falarmos assim, que já estamos a ser muito mais, Sim. não é? Damos um sorriso, faz toda a diferença. Só que os tempos da publicidade são muito diferentes dos tempos da rádio, não é? Nós estamos aqui, estamos a falar ao nosso ritmo. Em publicidade, não, é um spot fechado no seu tempo, com uma mensagem que muitas vezes é muito texto para pouco tempo, e esse mesmo texto tem que ter uma entoação assim, assado, tem que ser aqui feliz, depois ali dramático, aqui. Portanto, é muito difícil conseguir ter essas mensagens todas, apreender o briefing que nos dão e fazermos e respondermos, entregarmos como deve ser, não é? E fora que havia, no caso, spots diferentes, não? Porque a Teresa, durante o seu percurso, fez para TMN Sim. e para Galp. De que forma é que se preparava para fazer spots? Não, no caso tanto da TMN como para a Galp foram coisas diferentes, não eram spots, era mesmo um atendimento global da empresa. Também fiz para a Cisco, fiz para uma data de coisas, sítios. E isso tu tens um primeiro dia, imagina, no caso da TMN, que foi a primeira operadora a ter voicemail, e então eu fui para estúdio com um livro, não é? Que era a base de todo o atendimento telefónico de uma operadora, não é? Aquilo era um livro, acho que foi mais do que um dia que eu estive a gravar. Portanto, isso é uma coisa com uma cadência especial, não é? Portanto, é muito repetitivo e tem que ser repetitivo, porque eu digo segunda, terça, quarta, e tenho que dizer, apetece-me mudar o tom, não é? Apetece-me dizer segunda, exatamente, terça, quarta, quinta. Não, eu tenho que dizer segunda, terça, quarta,
quinta, tenho que manter a intuação, e isto com números, e isto com, pronto, saímos de lá com a Tinha que cabeça. dizer exatamente o quê? Eu tinha que te manter. É assim, quando tu gravas, e isto é um software que mistura tudo, não é? E frases muito, palavras com outras palavras que já estão gravadas noutra altura e não sei o quê. Portanto, tem que ser de uma forma, tem que ter uma intuação muito neutra, não é? Para eu para depois poder casar bem, colar não é? com qualquer coisa, não é? Mas você gravava isso, provavelmente, se era um calhamaço, você não gravava isso num dia, gravava em dias diferentes. No caso da TMN, gravei mais do que um dia. E como é que você conseguia ter em atenção, manter o ritmo do dia anterior? Isso consegue-se. É fácil? Com o tempo. É? Sim, com experiência. É basicamente experiência e foco naquilo que estás a fazer. E você já viveu a experiência de ligar para uma dessas empresas e ouvir a sua própria voz dizendo para você esperar e que a ligação é muito importante? Exatamente. A sua ligação é muito importante para nós. Na Galp aconteceu-me isso várias vezes. Eu ligar e falar comigo mesmo. Que é uma certa confusão. O que é que ouvia? Não, eu ouvia, sei lá, a sua chamada está em linha de espera, por favor aguarde, e depois dizia, já agora fica a conhecer o nosso pacote de não sei de quê. Isso eu dizia, cala-te! E eu assim, se atendesse e deixasse as conversas. Mas pronto, o que foi engraçado também, a minha voz também teve nas bombas de gasolina da Galp durante uns anos. E tinha, pronto, mas isso eram brincadeiras de amigos e não sei o quê, que me telefonavam e diziam assim, olha Teresa, estou aqui na A5, já fiz Cascais-Lisboa 2 vezes, estou à espera de ficar sem gasolina para poder ir à Galp para abastecer, para ouvir a tua voz, do género, brincadeiras. Portanto, esse tipo de coisas acontecia também. E você gravou para CP também? Os caminhos de ferro de Portugal. Gravei todas as localidades que nós temos, onde passam comboios e eles param. Eu tive que gravar, gravei isso já há muitos anos. Eu chego a uma altura, porque eu já tenho uma certa idade. Não parece. Pois, não parece nada, mas tenho uma certa idade. E, portanto, eu tanto posso dizer que isto foi há 15 anos como foi há 25, eu já não me lembro. Eu não estou a menosprezar nada do que fiz. Sim, mas eu lembro bem assim, da sua voz a dizer que o comboio está atrasado. A voz mais irritante sempre. Pois eu devo ter desagradado a muita gente na vida, não é? Mas também os fiz sonhar. Houve muita gente que me praguejou, de certeza. Sim, muitas vezes. Eu sei disso, muita gente dizia, principalmente a Galp foi uma coisa, e a TMN. Porque quando estavam à espera de qualquer coisa, não sei o quê, também muitas vezes levavam comigo. Teresa, durante o teu percurso de rádio, você teve alguma situação em que alguém se apaixonou pela sua voz? Tive. Na altura era fácil isso acontecer, para já porque não havia redes, não é? Sim, não havia Facebook, não havia Instagram. Não havia nada disso, não é? A foto Portanto, não aparecia, a imagem não aparecia. Mais do que eu, quando eu estava no Canal 1 da Renascença, o Rui P, que teve uma senhora, uma mulher, eu nunca a vi, que era profundamente obcecada por ele. Mais do que eu, o Rui P tinha a pessoa que era obcecada por ele. Ele recebia todas as semanas embalagens, encomendas, flores, comida, blusões, eu não sei, cartas escritas de uma forma que uma pessoa que está É o dia a dia do Jota também? perturbada, Não. uma pessoa perturbada, em que escreve em espiral numa carta, num papel branco, escreve em espiral, uma pessoa ler aquilo tem que andar à volta do papel, pronto. Portanto, eu vinha com essa, não é, na rádio eu via o Rui Pego, já tinha medo, não queria tocar nas coisas, tinha medo. Mas eu tive um caso de uma pessoa que começava a telefonar lá para cá, para a rádio, para o CMR, que enviou cartas e que tinha esta ideia de mim, que eu era uma louraça. E pronto, depois ficou a saber que não, eu não era nada loura, que era bastante o que era uma morena vantagem de pensarem que você era uma loura, né? Não, estava associada àquela beleza, exatamente, que era uma louraça de 1,70 m e sei lá, não é esta a ideia. Mas era o fascínio, portanto era aquilo que transmitia, não é? Portanto, mas não tive problemas nenhuns em relação a pessoas. Não, Teresa, quais são as qualidades que uma boa voz publicitária deve ter? Olha, tem que, pronto,
tirando a parte da base, do instrumento mesmo, do timbre que tem, que pode ser mais grave, menos grave, eu acho que é perceber o que nos pedem, não é? Há uma coisa que eu faço sempre em relação a tudo, que é como é que eu gostaria de ouvir. Se eu fosse espectador, o que é que eu queria ouvir se tivesse a ouvir isto, não é? Para mim foi sempre o melhor exercício, que é, eu sou a minha maior crítica, não é? Portanto, eu tenho isto para fazer este spot de um shampoo, não é? E vejo aquilo e é assim, como é que eu queria ouvir aquilo? E esse é o primeiro princípio. E depois ter e saber receber o briefing. Porque é muito difícil receber um briefing, porque há pessoas que não sabem dar briefings, não é? Portanto, nós vamos para lá, já me aconteceu uma vez com um produto, uma marca de produtos de beleza, e então aquilo era uma máscara para os olhos, e eles mostraram-me 3 spots, que fizeram em Itália, em França e em Inglaterra. E passaram-me os 3 spots, que eu tinha 3 vozes diferentes, as femininas, e a cliente diz-me assim, eu quero a versatilidade da inglesa, quero a sedução da francesa e a irreverência da italiana. Fácil. Olhar para ela e comecei a pensar, bem, como é que eu vou fazer isto? E fui por ali, é impossível eu chegar aqui em italiana, não sei, ficou um nó na cabeça, não é? E eu disse, não, eu vou fazer como eu, tendo em conta não é, este input que eu tive, eu vou fazer como eu acho que eu queria ouvir. E não me saí mal, não foi difícil, mas não. E há coisas na publicidade, há alturas em que tu podes para uma coisa, um spot que tu pensas que pode ser, que são 6 filmes para o lançamento de uma pasta de dentes ou não sei o quê, e que acaba por ser muito rápido, porque tu chegaste lá rapidamente, o cliente quis, era aquilo que ele queria, é simples, está eficaz, tudo bem, e és capaz de estar 3 horas para fazer uma coisa tão simples como e já me aconteceu, era de saboroso, e só saía de vaca, do som de uma vaca, ou mais sensual, mais que te leva para outros campos, não é? Portanto, o de delicioso, pode ser complicado, e tive não sei quanto tempo para conseguir que eles queriam. E o som da vaca você se inspirou na inglesa, na francesa? Era. Antes fosse. Sim. Não, eu ia perguntar se já houve algum trabalho que tenha recusado porque não se identificava com a marca, porque não se identificava com os valores daquele trabalho. Não, quer dizer, nessas coisas, sim, com partidos políticos aconteceu-me, queriam que eu fizesse as campanhas e eu disse que não. Outra coisa que aconteceu foi mesmo já no trabalho, porque nós recebemos marcam-nos para um detergente, não é? E havia coisas, porque é assim, eu tenho um timbre grave, não é? Nunca vou deixar de ter um timbre grave. Eu posso fazer imensa coisa, posso fazer oscilações, não é? Na minha voz, mas não consigo, ou seja, descaracteriza-me completamente se eu vou subir demais. E isso não é bom para ninguém. E eu tive uma situação em que eu estava a gravar um detergente para a roupa, e cada vez que eu gravava, eles diziam, não, eu preciso de ver dona de casa, eu preciso, mas mais energia, voz mais, quero mais aguda. E eu fiz uma vez, subi um bocadinho e já estava ali, não estava confortável com aquilo. E continuei, e ele continuava, não, eu preciso, não, tem que ser mais energia, ela está... E eu cheguei a uma altura assim, olha, é assim, eu respeito muito, mas é assim, eu não tenho monopólio das gravações, eu gravo aquilo que eu acho que devo gravar e que vocês escolhem porque acham que a minha voz se encaixa no perfil da marca. Agora, eu penso que a minha voz não se enquadra aqui. E há imensas vozes no mercado que se encaixam aqui. Portanto, se calhar é melhor nós
pensarmos um bocadinho e vocês escolherem outra voz, porque a minha voz de facto não se enquadra aqui, porque eu não vou subir mais, está mesmo no limite e eu acho que já assim como está, já não está bem. E foi. Uau. E acabei por não fazer esse trabalho, Uhum. porque não vale tudo, não É vale isso, tudo. não é? E há mercado para, havia mercado para. Você na rádio passou por todos os horários da rádio? Eu Ou se concentrou mais no horário Não, da manhã ou da tarde? Ou da noite? eu passei por todos os horários. Eu comecei à noite, das 9 à meia-noite, ou uma coisa assim no género. Fazia à noite. Depois passei para a hora de almoço, depois estive a fazer também 7-10, cheguei a fazer 7-10 e depois também fazíamos férias não é? Mas e houve uma altura que depois estava até tive também até às 2 da manhã. E você se identifica com qual horário? Qual é o horário que você acha que você sente peixe dentro d'água? Na altura fazia sentido, porque aquela rádio estava muito bem pensada, o CMR foi assim de facto foi um projeto incrível, eu era a única mulher na altura com o espaço de antena lá, e o meu espaço foi, pronto, 9, meia-noite. E eu achei que nessa altura fazia todo o sentido, eu sempre encaixei bem no horário, porque eu sei que fazia sentido, se faz sentido, se tem ok, faz sentido, eu faço. Mas era uma voz mais envolvente, era uma mensagem mais calma e pronto, fazia sentido. Depois tinha um programa ao fim de semana, nós gravávamos, nós fazíamos tudo lá, não é? Penso que ainda é assim, mas na altura É pior, éramos poucos. agora é pior. Né? Não sei. É pior, até faxina a gente faz tudo. Olha, mas nós éramos capazes Sim. de fazer. Nós na rádio éramos capazes de fazer. E eu tinha um programa no fim de semana, ao sábado e domingo, da 1 às 3, que tinha o mesmo propósito, ou seja, era o tal Espelho d'Água, e que tinha o propósito de para aquelas pessoas que estão a começar o dia, 1 a 3, está fim de semana, está tudo calmo, está tudo bem, vamos com calma. Era um programa de autor, eu escolhia as músicas mais temático, uma semana era com bandas sonoras, a outra era só Prince, a outra era só, sei lá, George Michael, outra pronto, fazia o que eu queria, basicamente, mas sempre com mensagens, sim, sabes, usando assim o meu tonzinho mais doce e pronto, e era isso que fazia sentido, não é? Portanto, eu não tive um horário e depois fiz tipo horas de almoço. Eu lembro-me de estar a fazer grávida da minha filha e atenção, a minha filha nasceu com 4,5 kg, portanto eu tinha um barrigão. Eu já fazia rádio de lado, porque a minha barriga, não é? Era enorme e eu tinha que fazer assim a cadeira de lado e tinha a mesa aqui e já não conseguia chegar lá bem, não é? Eu estou rindo que qualquer dia que vai fazer assim sou eu. Eu estava a pensar o mesmo. Olha, por acaso não pensei nisso. Mas tu estás no caminho de perder isso. Estou no caminho de perder a cabeça, isso sim. Não vamos entrar por aí. Mas pronto, mas aí foi terrível, porque eu estava final de gravidez, uma barriga enorme, e fazia uma 3 ou uma coisa assim. O jornal da Uma era sim, assim como o jornal os jornais da manhã, mas depois o da Uma era assim um grande jornal. Sim. E chegava primeiro, tínhamos nós, na altura não havia cá, como não havia computadores ainda, nós tínhamos cassetes alinhadas com 6 leitores, 6, sim, 3 de um lado, 3 do outro, então, e tínhamos toda a publicidade, tudo encadeado, mas éramos nós que colocávamos tudo, não é? Imagina, eu punha uma cassete, aquilo alinhava, tinha as 6 primeiras alinhadas, mas depois tinha mais filas para entrar, não é? De publicidade que era eu que tinha que meter, ou entre pronto, publicidade ou informação. Portanto, eu estou naquela fase e depois sabia que tinha que dar entrada para a cabeça do jornal e depois eu dava a entrada das notícias e depois passava sempre ao desenvolvimento de um jornalista. E eu estou naquela, nada de cabeça de jornal, o texto, nada, que teria a capa do jornal da Uma e não me aparecia nada. E eu lá a pôr as cassetes e aquilo tica, e de repente eu digo, é 1 da tarde, e não sei o quê, e nada, não me aparecia ninguém a entregar aquela porcaria. E eu comecei
a dizer o tempo, as temperaturas. Eu inventei Improvisar. de norte a sul. Eu fiz ali mas sem informação nenhuma, e eu disse como é que ia estar o tempo no dia seguinte, no norte estavam não sei quantos graus e tal. Pronto, Tudo inventado. tudo inventado. Eu tinha uma ideia mais ou menos, pronto, baseei-me no dia anterior, mas não sabia, e entretanto, ouve-se no ar, porque entra a porta, abre-se e ele retira-me com uma folha, e eu recebo a folha, não é? E depois ainda por cima era tudo máquina de escrever. Sim. Já eram elétricas, mas mesmo assim falhavam letras, havia umas máquinas então que havia ali palavras que a letra saía mais para cima, portanto aquilo não era bem, agora era impossível, com a minha falta de visão típica da idade, era impossível eu conseguir ler uma coisa daquelas. E então líamos, pronto, lá passava, lá se resolvia a situação, mas portanto dizendo, quando eu acabava o jornal, que era tipo um quarto de hora, não é? Nesta sufoco, porque depois tinha que vir a cabeça da primeira notícia que depois eu tinha que lançar. Mas para era o jornalista. você que apresentava o jornal? Você Eu lia? Eu lia a cabeça, portanto, os destaques do jornal, não é? E depois mais uns, tinha que estar atenta, mais uma série de cassetes com publicidade ou com não sei o quê, não é? E depois tinha sempre um jornalista, não é? Do outro lado, mas eu depois tinha que lhe dar A deixa. Quando eu acabava isto, e depois era uma data de spots a seguir, e quando encravavam uma das cassetes e a fita fazia e tudo se estragava, porque todo o encadeamento aquilo ficava tudo estragado. Portanto, era outra coisa que acontecia na altura. Mas quando acabava, e eu nesta gravidez imensa que eu tive, toda a gente vinha para a minha sala, porque quando eu finalmente punha a primeira música depois e relaxava um pouco e me encostava um pouco, a minha barriga ficava todas as formas, era um pé para o lado direito e depois passava para a frente e depois era um braço, toda a gente, ninguém queria acreditar que um bebê se pudesse mexer tanto dentro de uma barriga, porque lá está, durante o período, é como, é típico, neste período em que eu estou com a intenção e a fazer, a barriga está dura, pedra. Sim, tensão, não é? E depois, quando eu me relaxava, começava ela a manifestar-se, não era? Pá, a perna. E continua a manifestar-se mesmo. Saiu, tem 35 anos e ainda se manifesta. Portanto, Nós vamos voltar daqui a pouquinho à rádio, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. De repente você vai para a televisão, trabalhar com a sua voz na televisão. Exato. Você deixa de vender detergente, shampoo e passa a vender a programação. Não, eu continuo a vender. Continuou gravando publicidade? Sim, deixei foi a rádio. Ah, ok. Eu deixei a rádio e o que é que eu achei? Eu estava com uma vida impossível. Eu gravava muita publicidade e estava como copy a escrever textos para a RTP, fazia os lançamentos da TV Internacional, da TV África, projetos que eles tinham, eles mandavam-me os vídeos, mandavam-me assim um monte de folhas com sinopses e eu durante a noite, ainda a minha filha tipo com meses, e eu escrevia o texto para o vídeo, para as apresentações de grelha, essas coisas, eu fazia muito isso. Depois tinha o meu trabalho na rádio, tinha a publicidade que me ocupava imenso espaço e tinha uma filha pequenina que era terrível, não é? Terrível, ou seja, era mãe. Sim, criança. Era uma criança. Era uma criança. E pronto, e estava a tornar-se incomportável. E então pensei, quando me convidaram para a RTP, para a TVI, eu pensei, ok, eu retiro aqui a RTP, retiro a rádio, fico com a TVI e com a publicidade. Sempre tenho uma vida, enganei-me, porque não é assim que funciona. Porque também era um projeto novo, de raiz, não é? A TVI foi outro projeto que eu fiz de raiz. Portanto, eu, quando fui para lá, ainda faltavam uns meses para a televisão arrancar e todos nós fazíamos tudo, não é? Havia malta que hoje é diretora de não sei de quê, que andou a puxar cabos. Eu não puxei cabos, mas andava... o que eu fiz quando cheguei lá, e era o José Nuno Martins, que era o diretor de programas na altura, deu-me pilhas e pilhas de projetos de programas. Então eu fazia uma triagem, lia, fazia um relatório de projetos e não sei o quê. Só mais tarde, quando houve uma grelha, ou quando tudo se começou a aproximar, é que nós
em que eu comecei, quando tivemos uma grelha da primeira semana, começámos a poder fazer promoções. Fizemos uma apresentação, uma coisa, pronto, hoje em dia aquilo é engraçado de ver porque são tesourinhos. Mas fizemos a primeira peça que apareceu na TVI, que foi uma viagem ao futuro. Portanto, isso foi feito por nós, escrito por nós, promoções. Portanto, foi aí que eu comecei a trabalhar. Também estive envolvida nós tivemos locutoras de continuidade, que arrancaram com o canal, e eu fiz esse processo de seleção. Portanto, eram 200, fizemos uma seleção, depois eram 50, e depois ficaram as 6 locutoras que apresentavam, pronto, tinham aquele papel durante uns anos ainda. Mas onde eu queria chegar era, quando você vai para a TVI e começa Sim. a anunciar os programas, é muito diferente anunciar programas dentro sendo a voz oficial da TV, do que fazer gravações de publicidade, não é? Uhum. Como é que você geriu isso também? Você também teve alguma orientação? Nenhuma. Você é autodidata, então? Não é autodidata, é perceber onde é que... A rádio dá-te... Tu farias a mesma coisa. Sim, a rádio é a melhor Vocês escola. fariam a mesma coisa. Não há... Tu tens que perceber onde é que estás, não é? Tens que ter essa noção de para quem estás a falar, não é? Isso já é meio caminho, ok, para quem é que eu estou a falar, não é? E depois é a matéria que tu tens em mãos também, não é? Portanto, isso vai-te dando dicas, ok. Mas olha que a promoção, eu sempre digo que é assim um meio caminho, não é publicidade, é assim está ali a meio caminho porque de qualquer das formas nós estamos a vender um produto, não é? Que é os nossos produtos da estação. Portanto, há sempre há ali um caminho, uma coisa onde há um cruzamento. Mas é muito diferente, mas tu chegas lá, tu chegas perfeitamente. Então quem grava muito publicidade cria uma versatilidade, a voz torna-se mais maleável, porque tem que fazer tanta coisa diferente que percebe onde é que está, ok. Ainda ontem estive a fazer esse trabalho com uma voz, e pronto, e foi fácil ela entender isso, a diferença mesmo dentro da TVI. Nem todos os produtos não são iguais, não é? Eu tenho informação, eu tenho que perceber, eu tenho desporto, eu gravei não sei quantos, até escrevi textos sobre futebol, sobre jogos de futebol e não sei o quê, não sabendo nada sobre futebol, mas e à procura de informação, ok, vamos ter o Benfica-Porto, ok, o Porto está a 2 pontos de não sei de quê, então este jogo é importante para... Então, nós chegamos lá, não é preciso é preciso que a mensagem seja muito eficaz, seja curta, pronto, é todo o trabalho de uma promoção, e uma pessoa faz isso durante tantos anos que vai ganhando já estaleca, vai ganhando no fundo. estaleca e percebe qual é a diferença, qual é a intuação que eu tenho que ter da informação. Eu não posso vender a informação com um sorriso nos lábios, não, tem que estar ali, tem que ser uma coisa mais séria, mais neutra, a minha voz não pode indicar nada, indiciar nada, tem que ser mais neutra para deixar o resto viver. E o que é que não pode faltar numa voz para ela tornar-se uma imagem de marca? Eu diria, são várias coisas, mas emoção, sabes? Perceber a emoção das coisas, onde é que está a emoção, onde é que... isso é importante, e perceber... quer dizer, para ser depende do que se pretende. Se tu queres, se estás a falar, alguém te pede alguma coisa, então a mensagem, tu tens que ter um bom briefing, ou então descodificar bem uma pessoa que não sabe dar um briefing. Ou seja, eu muitas vezes já fazia, eu percebi o que é que aquilo estava a pedir, independentemente do que a pessoa, o cliente me estava a tentar dizer, e não estava a tentar, não estava a conseguir, não é? Muitas vezes tentavam, eles gravavam para me explicar como é que queriam, não é? Não conseguiam gravar. Portanto, e nós percebemos às tantas o que é que isto pede. Ok, é essa percepção, não é? Que é importante na voz, é perceber onde é que está a emoção, porque a voz é só passar uma emoção, é passar a emoção, não é? Mesmo que essa emoção seja quase neutra, mas há aqui um estado de espírito, e é... Contagiando.
E é isso. Estou aqui a pensar que por trás de uma voz existe uma pessoa que tem que ter certas características, porque é tão mais do que uma voz, não é? A voz é só o resultado final, mas a pessoa tem que conseguir brincar ali com tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. É. E estava aqui a pensar que a voz também pode ser usada num mau sentido, porque ainda não uma voz quando é para publicitar algo e para vender algo, até pode ser usada para manipular aquilo que eu quero que a outra pessoa do outro lado sinta. Mas é pura manipulação. A voz é pura manipulação, não é? É isso também. A voz tem esse poder, o poder da voz. Aliás, um curso que eu dei, que criei e que dei um curso de voz, eu chamava mesmo o poder da voz. Porque a voz tem um poder incrível. E eu fazia até uma brincadeira e cheguei a fazer isso num anúncio, porque eu disse uma vez, quando gravava carros e tínhamos que gravar os encargos globais anuais de não sei quantos, aquela coisa toda. E então o spot era do mais sensual, tinham pedido a coisa mais sensual do mundo. E quando chega ao fim, tem que ler aquilo rapidíssimo, encargos globais anuais, e eles ainda aceleram o pitch, portanto ainda mais rápido ficava. E então eu experimentei gravar os encargos globais anuais da forma mais sedutora que eu consegui. E aquilo ficou de tal maneira que então ainda se usou na brincadeira, não é? Naturalmente, mas a voz tem esse poder. Mas quando estavas a falar que a voz, por trás da voz está uma pessoa, e aquilo que me diferencia do outro não é só o timbre, não é? É a minha personalidade, são as minhas características, não é? Que fazem com que eu falo de uma certa maneira, com uma certa cadência, que eu articulo as palavras de uma certa maneira, e isso tudo tem a ver, e quando eu falo eu trago coisas de mim, não é? Eu quando estou entusiasmada ou emocionada a contar qualquer coisa, eu tenho as minhas cargas todas, tenho tudo aquilo que eu vivi está aqui na voz, não é? A voz não envelhece, a voz ganha corpo, ganha maturidade, não é? E isso é importantíssimo, só melhoras com o tempo. Teresa, eu tenho aqui 2 questões. Então, A primeira, qual foi o momento mais emotivo para a Teresa, até agora? E a segunda? Em termos profissionais. Sim, profissionais, exatamente. E pessoal também, pode ser. Vais por aí. Se vais por aí. Diz. E a segunda, falava aqui em relação aos poderes da voz, entre elas falamos da questão da manipulação. Quais são os outros poderes? A primeira parte era o momento mais emocionante. Sim, emotivo, exatamente. Olha, vou-te dizer, o poder mais emocionante, o momento mais emocionante que eu passei foi na rádio. Não é um dos mais. Na televisão passei a mesma coisa no arranque. O arranque da TVI foi assim um momento. Foram 2 noites sem dormir, a gravar coisas num estúdio, porque ainda não tínhamos um estúdio. Foi ver aquilo arrancar, e com a nossa peça, com aquilo que nós tínhamos criado, e perceber, isto não terminou, começou agora. Agora temos que continuar, e amanhã isto vai continuar. Isso foi um momento emocionante. O outro foi mais difícil, porque o Correio da Manhã Rádio, o CMR, era uma das rádios piratas, não é? E esse momento, quando surgiram as rádios piratas, surgiram, as rádios de vão de escada, mas legítimas na sua ilegalidade, não é? Porque havia pessoas ali com vontade de fazer e com o direito de fazer, de dar a sua voz. E quando houve a decisão, a lei, a decisão mesmo, sim, que as rádios tinham que fechar, as rádios piratas, incluía a TSF e nós e outras rádios, mas talvez as mais, que tinham mais, eram umas 4 ou 5, e houve um dia, marcaram um dia tal, às tantas horas a rádio tem que fechar, as rádios têm que fechar. E depois ia ser tudo avaliado e iam ser legalizadas ou não, dependendo da viabilidade económica e sei lá. E então esse momento, imagino uma rádio inteira, as pessoas que tiveram a lutar ali, que tiveram durante não sei quantos anos ali a pôr aquilo de pé, e a viver aquilo completamente,
há um dia que nós estávamos na Torre 3 das Amoreiras e vamos todos para o topo das Amoreiras, cá em cima, ao relento, muito perto do Natal. Eu tenho esta ideia romântica que foi no dia 24 de dezembro, mas não foi, como é óbvio, que era noite, mas pronto, foi lá perto. E estava um locutor, um profissional que fazia rádio, depois foi para a TSF, e estava a passar, pronto, pôs a última música e no momento em que ele pôs a última música, que tinha uns 5 minutos, nós fomos lá para cima. E era os Simply Red com Every Time We Say Goodbye, We Die a Little. Então fomos lá para cima, então nós estávamos todos sobre o frio, no topo da Torre 3, ainda mais vento, e estávamos todos ali juntos e a ouvir aquela música que teve uma carga, eu sempre gostei dos Simply Red, mas aquela música que naquele momento, com a representar tudo aquilo, foi muito forte. E quando acaba, o Rui Pego clica, é um interruptor, deste tic, e acabou a rádio. E os sonhos? E foi muito... Começa a expectativa, não é? Foi muito duro, mas depois houve o regresso, não é? Mas houve esse momento que acho que nenhum de nós esqueceu. Teresa Fernandes, me corrija sem problema nenhum se eu estiver errado. Você é do tempo em que devia chegar meia hora ou 1 hora mais cedo para ir na discoteca, pegar os discos de vinil, não é? Você deve ser do tempo em que você apontava o disco no giradisco, punha a agulha, acertava, falava, soltava. Como é que você acompanhou toda a evolução da rádio até agora, que hoje você tem a discografia quase completa da rádio num computador? Como é que você vê tudo isso e, principalmente, Teresa, como é que você vê aí a proliferação das inteligências artificiais que até a sua voz são capazes de imitar perfeitamente? Como é que você encara isso? Olha, tu estás-me a fazer muitas perguntas ao mesmo tempo, porque eu me lembro agora da primeira pergunta, que foi como é que eu me adaptei, ou como, não é? Vamos primeiro a isso, mas depois vais-me lembrar das outras, que vocês disparam e depois eu é que me tenho que lembrar, não é? Pronto. Então, eu comecei de facto com vinil na Rádio Renascença, é uma sensação incrível, talvez a que os DJs têm, não é? Mas é muito giro alinhar um disco de vinil e ter a escuta e ouvir aquele até estar no sítio certo. Isso é uma coisa muito gira, é mesmo é tudo mais analógico, mais orgânico, e é muito giro essa sensação, e foi como eu comecei, não é? Portanto, estava-se bem, havia uns cartuchos e colocavam as publicidades, umas coisas assim, e havia os discos, dois pratos, e nós pronto, falávamos pelo meio, lançávamos a música, está-se bem. E depois fui para o CMR, onde já era, onde começou, tínhamos os discos, comecei com discos, mas depois começaram também os CDs. Então a gente alternava disco, CD, mas o que fazia aqui, por exemplo, para programas de autor, onde era preciso pesquisa, eu sei que era o problema. Porque eu tive um programa gostei imenso, que se chamava Sabe-se Lá o Amor, que era com textos do Miguel Esteves Cardoso e do Pedro Paixão. Eles os dois tiveram durante muito tempo, eles escreviam os dois brilhantemente, e escrevem, e eles chegaram a ter os seus computadores ligados naquela altura, e então eles escreviam poemas e escreviam textos como só eles conseguiam escrever, e então nós tivemos acesso a isso, com a autorização deles naturalmente, e criámos um programa e selecionámos uma data de textos deles sobre o amor. E então o meu trabalho foi terrível, foi escolher, definir os textos que entravam e separá-los por temas, as cartas, o mal de amor, a vingança, a paixão, o primeiro não sei o quê, pronto. E criámos ali 12 programas e cada programa, não é? Imagina que tinha 6 ou 7 poemas ou pequenos textos e pelo meio tinha que ter música. E era uma música específica, não é? Era uma música que, assim, eu de cada programa tinha assim à partida logo 2 músicas que eu me lembrava que encaixavam ali na batata.
não é? E então eu já ia, nós tínhamos uma parede, várias paredes cheias de CD já na altura e de vinil. Mas não havia internet. Eu não punha músicas de amor e tal, pop, não sei o quê. Não havia. Então ia à procura. Portanto, eu tinha a partir de cartas de amor. Pronto, love letters, já tinha umas séries delas que eu já sabia que batiam ali bem. Mas depois tinha que ter um ambiente certo, não é? Não bastava falar sobre cartas de amor, tinha que ser Então era procurar, sem ter referência nenhuma, não era procurar naqueles tipo, naquela discografia toda, não é? Naquela discoteca toda, a música certa. Portanto, isso, mas pronto, acho que a chegada da internet e aquilo que trouxe, que nos aproximou da música também, tem o seu lado bom, Sim. não é? A facilidade com que, porque na altura nem a música nos chegava, não é? Nós não tínhamos, nós íamos à Motor, no Rossio, nos restauradores, buscar a música que chegava de Londres, aquilo era uns discos e havia alguém vinha e chegou isto e chegou aquilo. Só mais tarde é que começámos a ter, não é? E agora não há distância, é um clique. E o que é que trouxe de mau? O que é que trouxe de mau? De mau? Porque disse que a internet trouxe coisas boas, não é? Esta proximidade com a música. E o que é que se calhar se perdeu daquela altura até os dias de hoje? Sim, houve. Tem a ver com o sinal dos tempos, é impossível. Eu não gosto de viver no passado ou achar que as coisas estavam bem assim. É outra realidade e ponto. Não é outra realidade. Eu sei que tu vais dizer, mas... O que eu vou dizer é que a democratização da arte, ou seja, hoje qualquer um poder fazer música, hoje qualquer um poder fazer o que quiser, também traz muito lixo, né? Claro, mas isso não tem... O que me assusta não é o fabricarem o lixo, é o consumirem o lixo da maneira que estão a consumir. Mas pronto, isso já é outra história. Mas pronto, isso entramos nas mas é redes o que você sociais. Disse. A vida hoje é assim. Não vale a pena. Você não respondeu. Inteligência artificial. Olha, você já ouviu a sua voz clonada pela inteligência artificial? Já fizeram isso comigo. Digo-te que fiquei assustada primeiro, não é? E digo-te, isto já foi há bastante tempo. Ou seja, desde essa altura até agora já se aperfeiçoou muito mais, os apps já estão muito melhores, portanto já mais facilmente e já há mais realidade na voz gerada por aí. Agora, fizeram isso comigo, com uma base, quanto mais base de dados tiveres, mais volume de voz minha tiver, melhor o resultado, não é? E essa pessoa que fez tinha ali bastante matéria minha e pôs-me a gravar um texto, mandou-me pelo WhatsApp um texto em inglês, portanto, palavras que eu nunca disse, num idioma que eu nunca gravei, não é? Portanto, perfeito. Pronto, o timbre todo está lá, não é? Portanto, eu fico assim a olhar para aquilo que é isto. Depois foi um texto em espanhol que é de morrer a rir. Que é mesmo espanhol, tus ojos, com mis ojos, é tudo assim com um timbre. Eu disse, não, isto dentro de 1 mês, 2 meses, com esta velocidade é que as coisas estão a acontecer. Isto eu não consigo controlar, dizer eu não gravei isto ou gravei isto, não é? Quer dizer, eu não posso dizer isso porque as coisas estão de facto a ir muito rápidas, mas eu utilizo a inteligência artificial, comecei a utilizar há um tempo para... E é sempre preciso tu teres uma mão humana para saber usar a inteligência artificial, não é? Portanto, agora não sei o que é que isso trará, não sei se ainda ontem o meu filho estava a falar com o meu filho e ele estava a dizer, olha mãe, mas se calhar tu registras a tua voz e cedes a tua voz, tipo, alugas. E pronto, e depois recebes royalties por aquilo que fizer sem teres gravado. Dizem, pois, pronto, eu depois morro e vocês ficam a herdar. Não sei se gostava de ouvir qualquer coisa feita por ti, não estando tu cá.
Mas Mas chegamos. você não vai ouvir. Eu não vou, mas eles, os Sim. descendentes, não é? Mas pronto, mas não, eu acho que basicamente não vale a pena essa conversa. O que é que eu acho de AI? Está aí, não é? A AI está cá, é mesmo real. E é só perceber o que é que nós podemos legislar, que limites é que nós podemos estabelecer todos, para que isto possa ser também uma vantagem, porque ela está aqui. Cada vez mais se deturpam e se criam vídeos, fake vídeos Eu só e acho que a fake news. tecnologia avançou muito mais rápido do que a criação de leis, E do do que a que a nossa criação de cabeça. segurança na nossa cabeça. Yeah. O que você diz a uma pessoa nova que chega perto de você e diz assim, eu gostava tanto de fazer o que você fez, trabalhar em rádio. Você orienta? Você já faz aquela análise e vê se a pessoa tem jeito ou não? Uhum. Como é que você se comporta diante dessa Olha, situação? eu tenho que ter, uma pessoa tem que ter cuidado também com o que diz, porque as nossas, Você pode muitas matar vezes, um sonho, né? sim, pode matar um sonho, e eu tive uma situação que ainda hoje, Eu ia chegar aí. eu penso, foi num curso, num dos cursos que eu dei, e eram 4 sessões de 3 horas, em que passava pela o que é que está em causa, o que é que está em causa quando tu falas, o que é a voz, o que é que implica. Isso era a primeira, com testes, de onde é que vem, pronto. E depois o segundo e terceiro episódios eram sobre rádio e televisão, pronto, mais ou menos onde eu me mexia, e o quarto era a voz como, não é instrumento de trabalho, mas a voz no dia a dia, para pessoas professores, para pessoas, como tive lá muitos que são engenheiros e que têm que falar para 200 pessoas, pronto, esse tipo e esta conversa veio a propósito de quê? É que começámos esta conversa? Quando alguém mais novo te pede uma orientação. Pronto. E nessa primeira aula estávamos, pronto, tinha uma série que variava desde jornalistas a pessoas que têm empresas e que têm que falar para não sei quantas pessoas, engenheiros, recepcionistas, tudo. E havia um que era youtuber e ele, pronto, e todos eles gravaram qualquer coisa. Ficámos a falar e não sei o quê, e agora faço um desafio e pronto. E eu percebi que ele tinha um problema de dicção. E a única coisa que eu lhe disse foi, eu comentei, porque cada trecho que eles gravavam eu tinha um comentário para fazer e uma primeira observação só. E nele eu disse, está tudo certo. Agora, eu sinto que eu não te posso ajudar tanto, mas se tu fores a fazer terapia de fala, talvez te possa ajudar. Essa pessoa nunca mais apareceu. E eu fiquei depois, mais tarde, a pensar, será que eu lhe devia ter dito isso? Que ele pode fazer rádio e pode fazer podcasts e programas de YouTube com uma pequena alteração na dicção. Ele tinha eu não consegui dizer uma letra, não é? E então compromete a comunicação de uma certa forma, não muito. Mas depois comecei a pensar, mas será que eu fui dizer-lhe isto, que ele, se ele fosse fazer terapia de fala... Com a melhor das intenções. A melhor das intenções, mas pode não... O que é certo é que não lhe caiu bem e ele nunca mais apareceu. Eu costumo dizer isso, eu nunca duvido da boa intenção. As pessoas têm sempre a melhor das intenções. Mas às vezes o resultado é nefasto. Mas há um outro lado, desculpa lá, quando nós falamos do sonho, também isto tem porque... esta coisa de segue o teu sonho, tu não deixes que ninguém... Ok, vamos lá perceber, eu posso ter o sonho de querer ser uma cantora, não é? E tenho esse sonho, eu vou seguir este sonho, porque não é? Tem que haver aqui uma descida à terra, não é? Perceber, ok, eu tenho isto, com isto eu consigo chegar, tenho hipótese de chegar ali, então eu vou fazer tudo para isso, e aí é o meu sonho que eu vou lutar, não é? Por todo lado. Agora, eu nunca vou partir do princípio, nem sequer começar essa viagem para ser uma cantora de sucesso,
quando eu não tenho instrumento vocal para isso, não é? Portanto, é só isso. Mas também isso eu também não sei se tenho o direito de dizer a alguém, cuidado com os teus sonhos, não é? Não é, os sonhos têm que ter alguma lógica, mas há forma de fazer as pessoas realidade. chegar lá, não é? Da própria pessoa entender se Yeah. deve ir por ali ou não, não é? Com Exato. certas perguntas, orientações, até É mesmo... Mas durante o teu trajeto, alguma vez você ouviu que você não ia conseguir? Alguém te disse, não vai dar, isso não é assim? Não, talvez no primeiro teste que fiz para a rádio, e eu não me lembro, pronto, cheguei ao fim, mas provavelmente não fiz bem, se calhar só quando por acaso surgiu a segunda hipótese e fui fazer o teste à Rádio Renascença, mas eu entrei eles procuravam pessoas não sei se não era rádio comercial na altura, era outra coisa qualquer, era Rádio Clube Português, já não me lembro. E eu fui fazer e passei várias etapas, mas eu provavelmente nem sequer estava tão focada assim. Uma pessoa não está crescida, não tem nada, não tem aquela vontade ainda mesmo, não é? Tem aquele sonho, aquela coisa, vai fazendo, mas está a pensar um bocado, ok, se calhar vou ter sorte, não é? E não é sorte, é também foco, e se calhar não era a altura. E mais tarde foi a altura. Então não é só talento, é foco também. É claro, em tudo, em tudo. Ok. Teresa, estamos mesmo aqui a chegar ao final. Vamos só às perguntas que nós consideramos as da praxe. Passou rápido pá, também. Muito Muito rápido. rápido. Posso fazer uma pergunta? Só nisto que o JP estava a tocar de outras pessoas que vêm e dizem, também gostava de ter esse percurso. Há algum erro que tenha cometido ao longo da carreira que orienta as pessoas? Olha, eu cometi este erro, não vais por aqui, ou não faças isto, ou evita isto. Algum erro que se lembre que tenha cometido que ajuda outras pessoas a não cometer o mesmo erro? Devo ter cometido imensos erros, sei lá quantos erros é que eu já cometi. Não consigo identificar assim um erro, porque um percurso é feito, eu tenho que cometer erros, aliás eu vou aprender muito mais com os erros que cometi do que com uma carreira cheia de sucessos, não é? E nunca foi assim, quer dizer, eu cometi erros, eu escrevi textos horríveis provavelmente, já gravei mal, eu quando ouço, eu tenho isso gravado porque o meu pai gravou os programas todos em VHS, e onde eu ouço a locução dos programas de Viajar em Portugal, eu fico deprimida, é um tesourinho deprimente. E pronto, é um percurso, não é? Mas talvez eu tenha gravado aquilo tudo muito a correr porque achava que já sabia, se calhar não achar, porque é muito fácil nós, quando entramos na rádio e na televisão, é muito fácil acharmos muito de nós mesmos, não é? Porque temos quem? Temos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa prima, os nossos amigos a dizer, pá, tu és bestial, pá, incrível, adorei ver, tens uma cara incrível, pá, tu mexes tão bem, tens uma voz, não sei o quê. E nós facilmente acreditamos que somos os maiores. Portanto, eu isso nunca tive, graças a Deus, sempre tive os pezinhos no chão nesse aspecto, mas eu vejo muita gente nova a ficar muito deslumbrada consigo mesma, e isso é um entrave enorme para aprender, para a aprendizagem, não é? Porque na vontade de querer saber e descobrir, não é? E de errar. Agora, quando uma pessoa pensa que não erra, que é a maior, não é? Que começou há um ano e que já Sabe tem uma tudo. carreira, não é? Então aí é muito difícil poder aprender e evoluir se não percebe que, ok, este caminho faz com erro e E humildade. E humildade. humildade é também importante, sim. E vontade, e gana foco. também, e ambição, isso tudo bem. Mas é o bom senso, é a medida certa, não é? Teresa, Sim. como define a vida em uma palavra? Olha-me esta. Eu sei lá como é que eu defino a vida. Não dá para ser, eu sei lá. Olha, já Tá bem, definiu. mas assim com a voz bem colocada. Então faça lá. Eu sei lá. Oh. Uau! Olhando para trás, que conselhos daria a Teresa hoje? Olhando para trás, que conselhos é que eu daria à Teresa, A si próprio. à terceira pessoa que há em mim? Ah, aí tinha que entrar. Eu vou começar a pensar e vou chorar. Não vou. Pode chorar, está à Conselhos. vontade. Não, olha, é assim. Eu tenho que pensar. É viver mais, e é pensar um bocadinho mais
na nossa própria felicidade, porque quando eu estou bem eu consigo transmitir, porque eu não consigo separar-me a mim do bem-estar dos meus filhos, principalmente dos meus filhos e agora dos meus netos, portanto são a minha grande obra, não é? Porque é o que eu digo, portanto isto tudo, a minha vida gira um pouco à volta do bem-estar deles, não é? Portanto eu fiz muito pensando que estava a fazer bem por eles, mas deixei-me para trás, não é? Portanto, eu acho que vivermos bem a nossa vida e bem resolvidos, porque nós não dá para pôr para trás aquilo que vivemos, não é? É assim para o lado de empurrar com a barriga, não. As coisas têm que ficar todas bem vividinhas, bem resolvidinhas, para conseguirmos chegar bem, ou novos a velhos, mas chegarmos bem mais tarde. Isso é o que você diria para você próprio? Era, de uma certa forma era. Muito bem, olha, tem aqui uma caixa de bombom. Você gosta de chocolate? Uma oferta Eu gosto de chocolate, deixa-me cá ver. Uma aqui. oferta da Chocolate Boutique. É chocolate boutique. É. Malembe. Isso mesmo. É. E que mais com uma voz mais sensual? Mas queres que o quê? Só se for uma tirada de placa. Diziam, pediam-me aquela voz, tipo voz de alcatifa. O que é a voz de alcatifa? É horrível, não é? Portanto, queres uma voz de alcatifa? Não. Pode ser. Ai, que horror. Não, eu já fiz isto. Malembe. Sei lá, Uau. é como for. Top. Mas é bom, chocolate, é bom, é sempre bom. Vamos só pedir que. Manda um abraço para Cleo Eventos. Né? Cleo Eventos, quando você tiver algum evento grande, fala com a Cleo Eventos, eu te dou o Ok. contato, tá bem? Sim, Ela senhor. faz qualquer tipo de evento. Uhum. Casamento, divórcio, enterro de sogra, tudo. Cleo Eventos faz o melhor para você, Ok. tá bom? Diz agora, meu querido. Diz. Agora sim, a pergunta. Você agora tem que deixar uma pergunta para o convidado que virá na próxima vez. Ui. Pergunta. Qualquer uma. É que eu dou logo conselhos. Não, pergunta. Pergunta. Chatice. Eu sou a Teresa Fernandes e a minha pergunta é mesmo esta. O que é que te faz feliz? Caprichou na voz. Mesmo. Muito bem. Obrigada. Oh, de nada, Incrível. gostei muito. Fiquei assim encantada com esta voz. Ficava que aqui a bom. ouvir. Não tinha sempre, a sério. Sim, é bom, eu estou aqui para isso. Top, é para top, vos top, encantar. incrível. Muito Obrigada. obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui ao Malembe. Obrigada. E tudo de bom. Felicidades. Muito bem, obrigada a vocês todos. Obrigada. Gostei Obrigado. muito do Muito obrigado. Malembe e também do chocolate e da vossa conversa. Vamos tentar depois Voltamos fazer daqui a essa 15 voz sexy dias. também. Malembe. Com Teresa Fernandes. Ok, Você leva muito jeito. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.